Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a SP Mais FM, a Mais Paulista. Eu sou Gleiser Oliveira e trazendo aqui algumas notícias, comentando, dando minha opinião para uma edição aqui do programa Arrisque-se. E a gente lê aqui algumas notícias e aqui quem chegando aqui como nosso patrocinador, a Marinades, a cabeleireira lesada. Ela lava seus cabelos com sabão em pó, desinfetante e às vezes raspa sua cabeça. Marinades, a cabeleireira lesada. Telefone 294 1594. Chegando com a gente também aqui é a Clínica Dr. Menguelito, que tem cirurgias reparadoras de orelhas de abano, fimose, lábios vaginais, rinoplastia, lábios bucais, lesões no reto, manicure e podologia. Dr. Josef Lázaro Menguelito, CRP 4865869926.4. Fica na rua Dom Rogérios Maneta 667, em Conde do Pinhal. Telefone 567-9567. É a clínica do Dr. Menguelito, patrocinando aqui a sua SP Mais FM. E vamos às notícias. As notícias, ou quem mais? Ah, sim, os nossos ouvintes estão aqui sintonizados aqui na SP Mais FM, na sua rede host leader SP Mais FM, né? Antes de mais nada, ó, spmaisfm.redehostleader.com e o e-mail é o spmaisfm2000e@gmail.com. Você digita o número 2000, tá bom? Para você poder acessar o e-mail aqui da sua SP Mais. Mandando um abraço aqui para Ivan Fratelli Moroni, de Suzano, Alcides Tavares Iune, de Mogi das Cruzes, Cauã Paulino, Valéria Santos, de Perus. Temos aqui o Dr. Ferrarese, de Franco da Rocha, final do telefone 74 e tudo mais. Tem a galera aqui acompanhando. Nós temos aqui a Sulane Rui, da rede social Getter. Temos também quem está chegando aqui? Professor Vinícius, final do telefone 31. Maria Célia Gomes, rede social Pátria Book. E Amabile Strauss, Ventimilha. Pelo e-mail foi o @yahoo.com.br. Obrigado pela sua audiência. Mande aí o seu e-mail, mande seu recado, peça sua música, mande um abraço para quem você gosta aqui pela sua SP Mais FM. Eu sou Gleiser Oliveira e vamos às notícias desse dia 23 de 9 de 2025, notícia publicada às 5 horas e 32 minutos da manhã. Vamos lá. Funcionário é demitido após pedir indenização por furto de moto no trabalho e a empresa é condenada. A empresa é o Roldão em Praia Grande, o atacadista Roldão em Praia Grande. Um jovem de 20 anos demitido da empresa após ter moto furtada no estacionamento da unidade em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Conforme o apurado pelo G1, o ex-funcionário receberá aproximadamente R$ 36 mil em duas ações, uma na esfera civil e outra na trabalhista. Cabe recurso da decisão. O jovem trabalhava como operador de loja e deixou a moto no estacionamento privativo oferecido aos empregados e clientes na unidade do bairro Anhanguera na tarde de 11 de janeiro. Horas depois, segundo o relato, foi informado por outro funcionário que o veículo não estava mais no local. O G1 entrou em contato com o Roldão atacadista em busca de um posicionamento sobre a condenação na justiça, mas não obteve retorno até a publicação dessa reportagem. É isso aí, né? E o que diz o ex-funcionário? O advogado Matheus Lins, que representa o jovem, disse que o cliente constatou que a moto havia sido furtada e acionou tanto o responsável pelo estacionamento quanto pela gerência do mercado, os quais negaram a prestar suporte ou fornecer as imagens das câmeras de monitoramento. No dia seguinte, o funcionário registrou um boletim de ocorrência pela internet e no dia 5 de fevereiro ele notificou extrajudicialmente o mercado atacadista informando sobre o furto e solicitou indenização correspondente ao valor da moto.
De acordo com o advogado, a empresa permaneceu em silêncio e não respondeu à notificação, além de não demonstrar intenção de solucionar o problema de forma amigável. Diante do prejuízo, o funcionário ingressou com uma ação civil em 19 de março, buscando ressarcimento. Lins explicou que o atacadista foi citado na ação civil em 22 de abril e 2 dias depois o funcionário foi demitido sem justa causa. Para o advogado, o cliente foi dispensado sem qualquer justificativa plausível de forma retaliatória. O advogado afirmou que, durante a audiência da instrução, o atacadista alegou que o estacionamento era usado apenas por clientes, além de afirmar que a dispensa ocorreu devido a uma redução de quadro sem apresentar prova de desligamento. A testemunha que apresentamos foi categórica em corroborar essa tese. Ele confirmou que a prática de estacionar veículos no local era generalizada entre os empregados, inclusive gerentes, e que nunca houve proibição formal de Lins. Ele afirmou que a testemunha também atestou conduta e desempenho do jovem, mencionando que ele havia sido promovido para um turno mais cobiçado, o da manhã, poucas semanas antes da dispensa, o que demonstra o reconhecimento da empresa pelo trabalho. De acordo com o advogado, a testemunha afirmou que a empresa contratou novos funcionários para a mesma função após a saída do jovem, o que, segundo ele, desmente a redução do quadro. Também houve um registro de uma placa de "estamos contratando". E em frente do estabelecimento, em frente ao estabelecimento após a dispensa. O atacadista colocou a faixa de "estamos contratando" após demitir funcionário que teve a moto furtada no estacionamento. Realmente, né? Realmente. O juiz da 4ª Vara Civil da cidade de Praia Grande, João Walter Cotrim Machado, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o roldão. Na decisão, o magistrado determinou que a empresa pague R$ 19.587 a título de danos materiais, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Na sentença de 5 de agosto, o juiz afirmou que, embora o furto da motocicleta cause transtorno, não houve demonstração de abalo à honra e à imagem ou dignidade do ex-funcionário em grau suficiente a ensejar a reparação moral. Já a juíza da 1ª Vara do Trabalho da Praia Grande, Adriana de Jesus Pita Colela, acolheu parte dos pedidos do ex-funcionário a fim de condenar a empresa a indenizá-lo em dobro com salários entre período da demissão até a sentença, o que representa aproximadamente R$ 12.000. Além disso, a magistrada, na sentença de 8 de agosto, também condenou o atacadista a indenizar o jovem em R$ 5.000 por dano moral, e a defesa do rapaz havia solicitado 25.000 de indenização e afirmou que ocorrerá da decisão. É isso aí, né? Pessoal, é empresa que também trata o funcionário como lixo também, né? Tem isso, né? Porque o cara muitas vezes ele compra uma moto, compra uma condução, investe a condução para não ter que depender de ônibus, porque você sabe que transporte coletivo no Brasil inteiro, nas principais cidades do Brasil, o transporte coletivo é uma porcaria e não garante que o funcionário chegue no horário no serviço, que o funcionário seja pontual, atrapalha. O transporte coletivo hoje nas grandes cidades atrapalha muito e a pessoa ela se vê numa situação de, vou ter que comprar uma moto ou uma bicicleta elétrica, vou ter que comprar um carro, porque assim eu posso garantir que eu vou chegar no horário, que o importante é chegar no horário, porque depois para sair você já cumpriu sua obrigação, então você pode voltar para casa mais tranquilamente. Mas chegar no horário é primordial, porque nenhum patrão tolera funcionário que se atrasa. Não adianta o funcionário chegar lá, o ônibus atrasou, ou o ônibus quebrou, não. Assim, meu filho, teu horário é esse aqui, ó, você tem que chegar a essa hora aqui. Ou melhor, você tem que chegar no mínimo 10 minutos antes de começar a trabalhar. Não adianta vir falar o ônibus quebrou, furou o pneu do carro,
entrou uma taxinha na roda do trem, não adianta. Então você investe numa condução e aí os caras tratam o funcionário como um verdadeiro idiota. Eles tratam as pessoas desse jeito mesmo, sabe? Então é uma coisa de louco. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa e eu tinha que passar por uma ferrovia e um dia eu me atrasei porque quando eu fui passar, tinha uma passagem de nível ali, o trem passou e parou na passagem de nível. Ele parou, mas assim, ficou uns 4 minutos ali parado, depois o trem começou a andar no sentido contrário. Eu cheguei no serviço, assim, 2 minutos atrasado. Segundo o relógio do meu chefe lá, né, o supervisor, eu estava 5 minutos atrasado. Tudo bem. Aí ele ainda falou para mim, você veio trabalhar ainda? Eu falei, eu vim, eu acordei cedo e vim para cá. Mas está atrasado. Eu falei, eu estava até no horário. Falei para ele, eu estava até no horário, mas tinha um trem no caminho, né? O trem parou bem na passagem de nível lá e não saía. Aí ele falou, não, mas você tinha que correr atrás de um orelhão. Na época não tinha celular, viu gente? Não tinha celular. O celular está começando a popularizar, mas eu não tinha ainda. Eu falei assim, não, mas você tinha que ir até um orelhão e ligar para avisar que ia chegar atrasado. Eu falei, não, até eu ir até o orelhão, que estava a 500 metros de distância, né, meio quilômetro, para ligar aqui, o trem já teria saído e eu chegaria mais atrasado ainda. Aí o que ele falou para mim? Mas por que você não passou por baixo do trem então, já que estava demorando tanto? Falei, porque eu não sabia se o trem ia sair naquela hora. E outra, né? Falei para ele, não se passa debaixo de trem. Até porque, ainda eu fui mais atrevido que estava de saco cheio dele, né? Falei, até porque, né? Se eu passo debaixo do trem e o trem se movimenta, eu morro, o que vai acontecer aqui? Vai chamar outro funcionário, fica tudo certo. Minha mãe vai ficar chorando pelo resto da vida lá. E eu lá, dividido em 3, 4 pedaços na linha do trem ali. Aí vocês só iam só chamar outro funcionário. Aí falou, você é atrevido, hein? Eu falei, não é atrevido. Eu só tô falando da possibilidade. Você não fala aí que você manda o pessoal embora, qualquer coisa aí? Então, qualquer coisa você manda as pessoas embora. Então, isso já é uma possibilidade de eu ser mandado embora. Como também, se eu passasse debaixo do trem, haveria uma possibilidade de eu não voltar para lugar nenhum mais. Não voltar mais a trabalhar e não voltar mais para casa, ir para o cemitério em pedaços. Então, eu era tratado assim, tinha muito assédio moral. Numa empresa aí que eu trabalhava, tinha muito assédio moral. E chantagem, qualquer coisa, eles davam um monte de ordem para você cumprir. E aí chegava no final do dia e falava, no final do dia, se não tiver cumprido isso aqui, no final do teu expediente, aí vai ter que ser desligado da empresa. Qualquer coisa que eles falavam vai ser desligado da empresa. Qualquer coisa, sabe? Então eu fui ficando com o saco tão cheio essas merdas aí, cara. Assim, vai mandar embora? Eu já comecei a me preparar para ser mandado embora. Eu já comecei a levar a carteira na bolsa, a carteira de trabalho na bolsa, todo dia. Até que um dia me mandaram embora mesmo. Falei, tá aqui a carteira. Eu tô indo aí, assina aí e depois eu venho pegar minha carteira. Aí o cara falou, não, mas você não sabe nem por que você está sendo mandado embora. Não, eu não quero saber, eu só quero ir embora. E realmente eu não quis saber porque eu estava sendo mandado embora. Mas eu sabia, porque eu estava confrontando, estava batendo de frente, estava ficando de saco cheio, sabe? Eu estava descontente, reclamando, até mesmo pelos corredores, na frente de cliente. Eu estava fazendo isso mesmo. E eu não estava mesmo querendo ficar lá. Então, sabe, cada vez que eu acordava cedo para trabalhar, eu ia xingando, eu ia na base do ódio, sabe? Porque não era possível falar, pô, o emprego tá difícil, mas será que eu tenho que sofrer isso mesmo? Será que eu tenho que ficar sofrendo nessa CLT com gente idiota, gente que fica te assediando, te infernizando? Muitas vezes eu trabalhava nessa empresa, na hora do almoço, eu não ia almoçar. Eu ia no pronto-socorro, que a pressão estava alta, você passava nervoso, dava até dor de estômago. Era um lugar assim extremamente tóxico para trabalhar. E aí você voltava do almoço, aí você tinha mais inferno para aguentar. Aí você saía do serviço, vinha para casa, nervoso, brigava em casa, ia dormir, voltava para o serviço e aí tinha outro inferno lá de novo. E virou um círculo vicioso isso. Então às vezes não vinha almoçar em casa, por quê? Porque eu tava com uma puta dor de cabeça, pressão lá em cima, de tanta encheção de saco o tempo inteiro, ameaça e tudo mais. Aí eu tinha que ir pro pronto-socorro. Aí eu tava com a pressão, às vezes eu tava com a pressão muito alta, colocava aquele remédio debaixo da língua lá, aí caía a pressão, dava um puta sono.
E aí quando eu ia trabalhar assim mesmo, aí, ó, parece que você não tá com vontade de trabalhar, começava tudo de novo. Então, e a vontade que eu tinha mesmo era de ir lá no açougue, pegar uma faca, né, e atravessar o supervisor. Eu juro por Deus, eu tinha vontade de fazer isso. É claro que eu não fiz isso. É claro que eu não cheguei nem a ameaçar. É claro que eu não cheguei nem falar que eu queria fazer isso. Não falei nem com os funcionários um negócio desse. Porque tinha uns puxa-sacos lá. Tinha uns puxa-sacos lá. Qualquer coisinha que você falava, os caras iam lá correr pra falar pro cara, né? Eu tinha feito até uma brincadeira lá com outro funcionário lá, né? Eu nem falava o nome do supervisor, né? Tinha um supervisor e tinha uma supervisora. Eu falava pros moleques lá, ô, você parece filho do outro com a outra, né? Ah, ligaram os pontos, né? E aí foram lá cochichar, né? Aí falou, ô, você tá falando que o funcionário é meu filho? Eu falei, quem? É, parece que você falou que o moleque parece ser meu filho com a outra supervisora. Eu falei, mas quem falou que são vocês? Não, porque fala, não, falei que você parece filho do outro com a outra. Esse outro e outra pode ser qualquer pessoa fora da empresa. Não tô falando que é você. Então é. O cara já ficou assim por conta, né, das coisas que eu falava, lá das coisas que eu fazia, porque chamava de família desgraçada, imundo, mas nunca, né? Nunca que eu falava nomes, essas coisas, porque a gente sabia que sempre num canto tem alguém na empresa que fica ouvindo, né? Ouvindo e nos dias de hoje, além de ouvir, gravam, né? Gravam, filmam, e aí você entraria em maus lençóis, eu tomaria uma justa causa, de repente, uma coisa assim. Mas tem muito disso. Então essa empresa aí, o Roldão Atacadão, lá da Praia Grande, ele é responsável sim. Se o cliente tem um carro roubado no estacionamento, a empresa é responsável sim. E se o funcionário tem um veículo roubado, furtado, vandalizado nas dependências da empresa, a empresa tem responsabilidade sim. Tem que deixar de ser vagabundo e dinheiro para pagar eles têm. O que é uma moto para os caras pagar? Não é nada. Né? Porque causou esse problema, mandaram o funcionário embora achando, vamos nos livrar desse cara, que esse cara tá dando problema para nós. Só que o cara entrou na justiça e é assim que tem que fazer. A justiça brasileira demora, em muitos casos demora, em outros casos nem tanto. Mas tem que entrar na justiça mesmo, tem que acabar com essas palhaçadas aí, essa vagabundice, essa ordinarice aí dessa gente safada, gente vagabunda. SP Mais FM é mais paulista, mais uma edição do programa Arrisque-se. SP Mais FM, eu sou Gleiser Oliveira e mandando aqui um abraço para Santina Conceição de Caieiras e também Leonardo Genaro, final telefone 56 de São Caetano do Sul. SP Mais FM é mais paulista.